Quando falamos que algo aconteceu em um piscar de olhos, geralmente nos referimos a duas coisas. De como esse acontecimento foi de forma muito rápida, mas também, que passou de forma que quase não percebemos por nossos olhos. Ao longo dessa série, nós iremos percorrer a história bíblica de uma forma bem rápida, falando sobre um livro praticamente em cada encontro. E então estaremos resumindo uma grande narrativa que aconteceu em milhares de anos nesse ano de 2022. Então, nós iremos percorrer a história bíblica de uma forma bem rápida, uma forma resumida, para que nós possamos compreender e encorajar você a conhecer mais, a entender pontos-chave sobre cada um desses livros, mas também tendo em mente o perigo de que a segunda coisa que nos referimos, de que algo pode passar quase que desapercebido, tendo em mente esse perigo, nós também queremos encorajá-lo a não apenas ouvir ou a participar desses encontros, seja dessa forma online, seja presencialmente, e se dar por satisfeito com a exposição desses livros, mas nós queremos encorajá-los de fato a, na sua casa, tomando o seu tempo, com atenção, você se debruce sobre cada um desses livros e de fato possa ler então a Bíblia durante esse ano, a Bíblia inteira durante esse ano. Então, essa série é para funcionar, né? O nosso objetivo é de que ela funcione como um encorajamento mesmo, para que você leia e se detenha em toda a grandeza da narrativa bíblica ao longo desse ano. Então, o livro que nós iremos discutir hoje é o livro de Levítico, é o terceiro livro da Bíblia. Nós já falamos sobre Gênesis, sobre Êxodo, e agora então vamos para esse livro que é uma sequência direta do livro de Êxodo. Eu gostaria de fazer um panorama rápido sobre alguns temas que aparecem no livro de Levítico, e eu gostaria de dividir então de uma forma didática para nos ajudar nessa reflexão em 3 blocos que nós iremos destacar e aquilo que nós podemos aprender em cada um desses blocos temáticos, lembrando que isso é uma divisão didática, né, para nos ajudar nessa reflexão. Nós iremos refletir também sobre como nós encontramos Jesus em cada um desses blocos, como Jesus aparece nas Escrituras no livro de Levítico. Então, como eu já falei, o livro de Levítico está logo após o Êxodo, em que o povo foi liberto do Egito por Deus através da vida de Moisés. E então eles estão há tanto tempo naquele lugar, naquela terra estrangeira, eles já se acostumaram com a cultura daquele povo, já se acostumaram até a religião daquele povo. E então há esse cuidado de Deus em transmitir ao seu povo, através de Moisés, principalmente, como viver, como ser um povo de Deus, né? Então, se lembrando que eles são um povo de Deus, foram separados, escolhidos por Deus, que eles são um povo diferente, e então que preceitos eles devem seguir, como que esse povo que viveu há tanto tempo no meio de outra cultura pode fazer para se aproximar de Deus, especialmente como um povo impuro, como um povo pecador, pode fazer para se relacionar com Deus totalmente puro, totalmente santo, totalmente diferente. Então, o livro de Levítico antes de qualquer coisa, parâmetros de como seria possível e como deveria ocorrer, então, o relacionamento deste povo impuro com o seu Deus puro. Assim, então, eu gostaria de destacar os 3 blocos temáticos que eu selecionei para a nossa reflexão.
O primeiro bloco é sobre os sacrifícios do livro de Levítico. Então, ali nos primeiros capítulos, principalmente, nós vamos ver uma série de preceitos sobre esses sacrifícios, sobre tipos de sacrifícios, sobre o tipo de sacrifício que cada pessoa deveria trazer, no sentido dos próprios sacerdotes, uma autoridade civil, uma pessoa comum, e até incluem os estrangeiros nessa série de preceitos sobre esses sacrifícios. E é interessante como essas leis sobre sacrifícios nos mostram como o ser humano é tão distinto de Deus. Como eu já falei, esse ser humano que é impuro, que é pecador, está tentando se relacionar com Deus que é totalmente santo, totalmente puro. E, na verdade, Deus é quem dá esse primeiro passo, é Deus quem resgata o seu povo e é Deus que fala com Moisés ali da tenda do encontro, como é o que nós vemos ali no primeiro capítulo, no primeiro versículo. Deus falou com Moisés da tenda do encontro e ele faz esse movimento, então, de ir até o povo e levar ao povo os preceitos para que o povo possa se relacionar com ele. E nós vemos, então, como Deus é completamente santo, pois Ele exige, uma série de coisas ali para esses sacrifícios. Eles não podem ser feitos de qualquer jeito. Esses sacrifícios precisam seguir um padrão, precisam seguir várias coisas ali, várias coisas precisam ser ajeitadas, precisam ser preparadas antes. E existem formas específicas de se apresentar o sacrifício diante de Deus. Isso nos mostra como o ser humano está distante de Deus. Pelo próprio fato de que Deus fala da tenda do encontro e ninguém poderia entrar ali. Então Ele chama Moisés e se comunica com Moisés e Moisés então transmite as palavras do Senhor ao povo. E dessa forma, então, o povo precisa seguir todos esses preceitos para se relacionar com Deus, e não apenas para isso, mas para agradar o seu Deus, para fazer aquilo que é da vontade dEle. E isso não pode ser feito de qualquer jeito, como eu falei, isso precisa ser feito com todo cuidado, seguindo exatamente aquilo que Deus ordenou. Então, nós passamos para como nós conseguimos encontrar Cristo nesse livro. E se nós conhecemos, já temos uma caminhada cristã de algum tempo, isso não vai ser difícil, porque nesse bloco, falando especificamente dos sacrifícios, nós encontramos Cristo primeiramente como o sumo sacerdote. Deus dá ali então os preceitos ao seu povo, Ele unge Arão para ser sacerdote, para ser aquela pessoa que vai levar os sacrifícios em nome do povo, e unge escolhe toda a família de Arão, seus descendentes, para serem esses que vão fazer esse trabalho sacerdotal. E então, o sacerdote, especialmente o sumo sacerdote, é aquele que traz o sacrifício, é aquele que entra então no Santíssimo Lugar uma vez ao ano para trazer o sacrifício pelo pecado de todo o povo. Ele que faz essa ponte entre Deus e o povo. E com isso nós já vemos a figura de Cristo aqui. E o autor de Hebreus vai dizer que a antiga aliança era uma sombra daquilo que é a imagem real, que é Cristo. Então, o sumo sacerdote é uma sombra de Cristo, de forma que Jesus Cristo entrou no Santíssimo Lugar, trazendo o sacrifício pelo pecado do povo, mas não como o sumo sacerdote que entrava uma vez ao ano. Esse sacrifício precisava ser repetido de novo e de novo, mas Cristo entra de uma vez por todas com um sacrifício agradável a Deus, um sacrifício que é superior ao sacrifício de animais que era feito na antiga aliança. E então, na nova aliança, em Cristo Jesus, Ele se entrega
ou melhor, ele entra ali no Santíssimo Lugar trazendo o sacrifício de uma vez por todas. Esse sacrifício não precisa ser repetido uma vez ao ano, mas é um sacrifício de efeitos eternos, ao que nós podemos desfrutar desses efeitos. Então, nesse primeiro bloco eu gostaria de destacar como Cristo aparece como sumo sacerdote, trazendo então, fazendo esse intermédio entre os homens e Deus. E então, seguindo, no segundo bloco, nós temos nos capítulos que se seguem diversas leis, diversas orientações em relação à purificação e a impurezas. Nesse bloco, então, nós vemos uma série de atividades, uma série de alimentos e condições naturais dos seres humanos que deveriam ser consideradas impuras, bem como também os pecados que tornariam o ser humano impuro e deveria haver, então, a purificação. Aqui nós vemos, então, Deus orientando o povo as práticas que eles deveriam fazer diferente dos outros povos. Então, como eu já falei, eles estavam acostumados à cultura egípcia, às práticas da cultura egípcia, então Deus está falando que eles têm que fazer diferente, eles têm que ser diferentes, têm que fazer práticas diferentes, têm que seguir a vida de forma diferente, devem se relacionar de forma diferente, de uma forma que é separada, que é distinta de como eles estavam acostumados lá no Egito. Nesse bloco também nós vemos condições naturais, como eu falei, específicas para os homens e para as mulheres. Cada um tem condições relacionadas ao funcionamento dos seus próprios corpos, que são naturais e que devem ser consideradas impuras e devem ter um processo de purificação. Com isso nós vemos, obviamente, medidas que nós podemos chamar de medidas sanitárias em relação à higiene, como a higiene deve ser cuidada, evitando contato com coisas impuras, né, em relação à própria saúde. Nós temos também preceitos em relação a certas doenças, que deve haver todo um cuidado, deve haver todo um tratamento em relação a essas doenças, até um isolamento, né, em relação a doenças contagiosas. Mas nós não devemos nos deter a simplesmente medidas sanitárias. Essas orientações do Senhor não são apenas medidas sanitárias para evitar doenças, mas estão relacionadas à impureza espiritual mesmo. E isso nos remete a talvez ter uma estranheza com aquilo de que, bom, isso daqui é algo natural do funcionamento do ser humano e é considerado impuro. Isso nos remete ao fato de que a condição humana é naturalmente de impureza. A partir do momento em que o ser humano pecou contra Deus, toda a descendência dos nossos primeiros pais, aqueles que nos representavam diante de Deus, toda a sua descendência passou a estar no pecado, a nascer já no pecado. Então, a natureza humana, a partir da queda, a partir do primeiro pecado, passou a ser naturalmente de pecado. Aquilo que Deus criou bom foi manchado e marcado pelo pecado dos nossos primeiros pais. Então, o livro de Levítico nos mostra, nos revela que a natureza humana é de pecado, é de impureza. E por isso, para nos relacionarmos novamente com Deus, para voltarmos a ter o relacionamento que tínhamos com Deus, que Adão e Eva tinham lá no princípio, precisamos seguir, né, ou esse povo, naquele momento, precisava seguir uma série de regras, uma série de ordenanças para tirar, para purificar essas impurezas que vêm naturalmente depois do pecado no ser humano. Por isso, então, diante da impureza humana, Deus dá a orientação ao seu povo de como se purificar. E essa purificação envolve, então, envolvia
ali no livro de Levítico, alguns sacrifícios que deveriam ser feitos, uma série de comportamentos, tanto na apresentação desses sacrifícios, quanto comportamentos públicos, né, que deveriam ser feitos, comportamentos bem específicos para manter aquela pureza ou para se livrar da impureza. Então, como nós encontramos Jesus agora nesse bloco? Quando nós falamos da parte de impureza, nós falamos então do ser humano, falamos da natureza humana. E quando falamos de purificação, nós nos remetemos à obra de Cristo. Esses sacrifícios que eram feitos aqui, novamente, eram sombras daquele sacrifício perfeito que seria feito por Jesus Cristo. Eu destaquei já no primeiro bloco que Jesus está na figura do sumo sacerdote, que entra para apresentar o sacrifício. E aqui nesse bloco, então, eu gostaria de destacar algo que nós identificamos também no primeiro bloco, mas eu queria destacar nesse bloco que Jesus é o próprio sacrifício. É interessante que Jesus é aquele que leva ao Santíssimo Lugar o sacrifício, mas ele também é o sacrifício que é levado nessa questão que parece até paradoxal. Jesus Cristo está levando a si mesmo ali. Ele é o sacerdote que leva o sacrifício, mas ele é o sacrifício que é levado, então, por si mesmo. E isso nos remete ao próprio a voluntariedade do sacrifício de Cristo. Ele se levou a morrer, ele se entregou a morrer voluntariamente. Então, ele mesmo se entregou para morrer pelos nossos pecados. Ele não foi levado à força, ele não foi carregado, ele não foi preso por uma corda e levado para o abatedouro, mas ele se entregou para morrer, ele se levou voluntariamente, ele se apresentou para morrer. Então, ele é aquele que leva ao sacrifício, mas ele é o próprio sacrifício. E nós vemos também no próprio Evangelho de João, nós temos a declaração de João Batista que disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá no primeiro capítulo de João, no versículo 29. Então, Jesus é o próprio Cordeiro que é levado ao sacrifício, né? Quero encorajar você a ler, então, o livro de Levítico e ver os animais ali que eram levados para o sacrifício, a figura do próprio Cordeiro que era morto e o seu sangue derramado para o perdão do pecado. Então, João Batista já está reconhecendo, já tendo em mente aquela figura que era comum aos judeus, do Cordeiro que era morto para perdão dos pecados. Ele então vê Jesus e já exclama, né, essa frase linda, né, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele está identificando em Jesus a figura do Cordeiro que morre para a remoção do pecado, ou seja, o Cordeiro que morre para a purificação do seu povo. Seguimos então para o terceiro bloco, e esse bloco eu queria destacar, né, e ele fala sobre as leis gerais. Se nós seguimos então na leitura do livro de Levítico, nós vemos leis gerais para o povo, leis de como as pessoas deveriam se relacionar, leis relacionadas às relações sociais, à política e à economia. Por isso eu coloquei aqui como leis gerais, né? E isso é interessante porque nesse bloco ou melhor, no livro de Levítico, nós não vemos apenas o relacionamento de Deus com o seu povo, mas nós vemos também o relacionamento do povo com o seu próximo, com o seu semelhante. E Deus ele não participa apenas do relacionamento com Ele mesmo, mas Ele participa do relacionamento com o próximo. Relacionar-se com o próximo é relacionar-se com Deus. Nós vemos nas Escrituras que o nosso relacionamento com o próximo deve ser exatamente com o nosso relacionamento com Deus. Nós vemos na oração do Pai Nosso que Jesus nos ensina a pedir perdão
a Deus, assim como nós perdoamos o nosso próximo. Então a nossa relação com o nosso próximo está intimamente ligada à nossa relação com Deus. Não apenas isso, mas nossa relação com as instituições, nossa relação com como é formatado a nossa sociedade, as nossas relações sociais, também a nossa relação com a própria natureza, com os animais. Então o livro de Levítico vai além, ele nos mostra maneiras com que nós devemos nos relacionar com a própria terra, né? Pensando num povo que a sua economia, né? A sua subsistência dependia, obviamente, da agricultura. Então, maneiras com que nós devemos nos relacionar com a terra, com o trabalho, mostrando que, então, Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele rege não apenas o nosso relacionamento com Ele, mas Ele rege também o nosso relacionamento com o próximo. Nós precisamos nos relacionar com o próximo, com a natureza, com a criação de Deus, sabendo que estamos nos relacionando com Deus. E aqui, eu gostaria de que você prestasse atenção, não se confundisse com uma ideia panteísta de que a natureza seria Deus ou seria deuses. Não é isso. É entender que nos relacionando com aquilo que Deus criou, nos relacionamos com Deus, porque Ele rege todas essas coisas, Ele está no controle de todas essas coisas e Ele nos fez para nos relacionarmos com Ele e com a sua criação, seja o nosso próximo, nosso semelhante, seja com o trabalho, a sociedade e a natureza. Deus é Senhor, então, das nossas relações familiares, nossa relação com o trabalho, com a economia, com a política, nosso tratamento com o pobre, com o estrangeiro, nossa relação com toda a criação. Assim, a adoração e a santidade, que é tão importante no livro de Levítico, envolve todas as áreas da nossa vida. Por isso, Paulo nos exorta, lá em Coríntios, no capítulo 10, versículo 31, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tudo aquilo que nós fazemos, todas as nossas relações precisam ser para a glória de Deus. Então não há nenhuma área da nossa vida que não seja para Deus. Não há nenhuma área da nossa vida em que nós não glorifiquemos a Deus. Não há nenhuma área da nossa vida que nós não devamos ter cuidado se estamos fazendo com santidade, se estamos glorificando a Deus. Isso nos leva, então, a onde nós encontramos, a pensar onde nós encontramos Cristo nesse bloco. E, como eu já falei, Deus não apenas nos deu ordens e não apenas rege nosso relacionamento com Ele e com o nosso próximo, mas Ele mesmo se encarnou como homem. Deus se encarnou em forma humana, como nós vemos lá em Filipenses, Ele se esvaziou da sua glória e se encarnou e apareceu em forma humana, forma de servo. Ele não apenas nos ordenou uma série de preceitos de como nos relacionarmos com os outros, mas Ele mesmo se encarnou como homem e se relacionou com seus semelhantes, sendo Ele homem. Então nós podemos ter, no exemplo de Cristo, como nos relacionar com os outros. E esse exemplo está na servidão. Jesus encarnou, escolheu se encarnar como servo. Ele deu exemplos, falou para os discípulos fazerem o mesmo. Ele lavou os pés dos discípulos e falou, façam o mesmo. Então Ele nos deu o exemplo de como nos relacionarmos com os outros, como nos relacionar com o nosso semelhante, com o nosso próximo. Da mesma forma, Jesus encarnado, Ele fez a vontade do Pai. Ele glorificou, Ele adorou o Pai, Ele santificou o nome do Pai. Assim Ele nos ensinou a fazer. Cristo aqui, então, é aquele que nos ensina a como nos relacionarmos com santidade, com Deus e com o nosso próximo.
Isso nos leva então a pensar em algumas aplicações para os nossos dias. Nós estamos falando aqui de um livro que trata de leis, de preceitos da antiga aliança, e sabemos que hoje vivemos na nova aliança em Cristo Jesus, mas nós não devemos desprezar aquilo nós não devemos desprezar aquilo que nós vemos na antiga aliança. E justamente trazendo o sentido daquilo como sombras daquilo que viria, sacrifícios imperfeitos ali de animais, funcionando como sombras daquele sacrifício perfeito de Jesus Cristo. Nós pensamos então nessas aplicações para os nossos dias de hoje. Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar que nós podemos ver no livro de Levítico que Deus se importa com o pobre e com o necessitado. Se nós formos ler, e eu quero novamente encorajá-lo a ler o livro de Levítico, você vai encontrar lá que havia ordenanças de que deveriam ser trazido gado para o sacrifício, para o holocausto, mas há ali também uma ordenança de que aqueles que não possuíam condições poderiam trazer animais menores, poderiam trazer pequenas aves, poderiam trazer cereais. Ou seja, Deus se importa com a condição do pobre, daquele que não tem condições financeiras, talvez para trazer grandes sacrifícios ou grandes coisas, mas Deus se importa com o coração daquela pessoa. Ele se importa com o arrependimento daquela pessoa e aquilo que aquela pessoa pode trazer. Então, aquilo que um rico traz para a casa de Deus, em termos de obras, de sacrifício, não é diferente daquilo que um pobre traz, daquilo que ele pode trazer. Deus se importa com a condição do pobre e assim nós devemos nos importar também, trazendo os nossos recursos, aquilo que nós pudermos. E isso também vai da condição de cada um. Nós devemos ajudar, conforme a nossa condição, aquele que tem menos condições que nós. Há também orientações específicas para que o povo haja com misericórdia para com essas pessoas. Se você vai ver lá na sua leitura de que Deus fala que quando o povo fosse fazer a colheita, que eles não fizessem colheita das extremidades e aquilo que caísse, aquilo que sobrasse, digamos assim, que o povo não voltasse para recolher, mas para que deixasse, para que o pobre pudesse recolher. Então, em tudo que nós fazemos, Deus nos dá preceitos que nós cuidemos do pobre, daquele que não tem necessidade. Não apenas o pobre, mas o estrangeiro, aquele que vem de outros lugares, ele é bem-vindo. O estrangeiro é bem-vindo em nosso meio e nós devemos ensiná-lo também a como agradar a Deus. Nós devemos ensinar o estrangeiro os preceitos de Deus. Era aquilo que o povo deveria fazer naquele momento e aquilo que nós devemos fazer também. Nós devemos pregar o Evangelho, não apenas aqueles que estão próximos de nós, mas também para o estrangeiro, aquele que está longe e aquele que vem até nós. Também é interessante que Deus ordena que haja um cuidado àquele que tem deficiência. Ele fala daquele que daquele que é cego, que deveria ser cuidado, que não deveríamos tirar vantagem dessas pessoas. Então nós podemos ver que Deus tem o cuidado com a pessoa com deficiência também, e nós devemos ter esse cuidado. Deus nos ordena que tenhamos cuidado com essas pessoas, façamos aquilo que nós podemos para ajudar essas pessoas também. Outro ponto que eu gostaria de destacar como aplicação para os nossos dias e que é bastante claro nesse livro é que Deus é totalmente santo. Ele é totalmente puro, Ele é totalmente distinto de nós, pecadores. E nós não devemos desprezar a nossa busca diária por santificação. Nós não devemos nos contentar, devemos continuar buscando essa santificação, devemos fazer tudo para Deus
da melhor forma, como conseguimos. Devemos adorar a Deus tanto no momento de culto quanto no nosso cotidiano da melhor forma que pudermos. Não devemos ser preguiçosos na nossa adoração, na nossa própria santificação. Devemos sempre buscar o melhor possível, o melhor que nós conseguimos para ofertar a Deus. Não desprezemos a santificação, não desprezemos a santidade do nosso Deus. Não profanemos a santidade do nosso Deus. Isso envolve, então, mudança de comportamento. Talvez nós estamos acostumados a fazer as coisas de uma forma e talvez essa não é a melhor forma. Talvez nós podemos melhorar. Isso vai envolver mudança de comportamento. Por fim, nessas aplicações para os nossos dias de hoje, temos que Cristo é soberano sobre nossa vida por completo. Como eu destaquei naquele terceiro bloco, Deus rege todas as áreas da nossa vida e Cristo é soberano sobre tudo, sobre toda a criação, sobre as coisas visíveis e invisíveis, sobre as coisas que estão na terra, as coisas que estão no céu. Como traz o autor de Colossenses, lá no primeiro capítulo. Cristo é soberano sobre todas as áreas da nossa vida e todas as relações que nós estabelecemos. As relações com o nosso próximo, como eu já destaquei de diversas formas. Tudo deve seguir o parâmetro de santidade e submissão a Deus. Que nós possamos, então, lembrar que Cristo é soberano sobre todas as áreas da nossa vida. Devemos submeter as nossas escolhas em termos de participação social, participação política, aquilo que é vontade de Deus. Nós devemos considerar o amor, a misericórdia no nosso trabalho, nas nossas escolhas políticas. Devemos considerar a justiça em tudo que nós fazemos, em tudo que nós pensamos e escolhemos. Por fim, então, eu gostaria de retomar alguns incentivos à leitura deste livro de Levítico e de toda a Bíblia durante esse ano, retomando que o nosso objetivo com essa série é te encorajar a ler a Bíblia toda neste ano, e a exposição desses livros são para te ajudar, para destacar pontos importantes, destacar talvez aquilo que é mais importante nesses livros, para que você já leia entendendo ou facilite o seu entendimento, mas para que você busque então cada um desses livros e leia na sua casa, com atenção, com calma. Nós passamos aqui por esse livro como um piscar de olhos, de uma forma tão rápida, e eu quero encorajá-lo a dar um tempo, a parar com calma, com atenção e ler esse livro de Levítico, quanto com todos os outros livros da Bíblia. Então, alguns pontos que eu gostaria de destacar para incentivá-lo é que, primeiramente, porque esse livro fala do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos destacado isso desde o livro de Gênesis, no livro de Êxodo e agora nesse terceiro livro que estamos expondo, e iremos destacar isso até o fim, justamente porque toda a Bíblia fala de Jesus. Toda a Bíblia apresenta Jesus Cristo. Com Levítico não é diferente. Levítico apresenta Jesus Cristo nas figuras que nós já falamos, né? As figuras principalmente ali do sumo sacerdote, do próprio cordeiro que é sacrificado. E então aí nós encontramos Jesus, e que nós possamos buscar Jesus em todo lugar, em todo canto das Escrituras, possamos procurar o nosso Senhor Jesus Cristo e ver como Ele está sendo anunciado ali. E é interessante como o livro de Levítico ele ressoa muito bem com o livro de Hebreus, já no Novo Testamento. No livro de Hebreus vai falar sobre a superioridade de Cristo em relação
a antiga aliança. E o livro de Hebreus vai trazer também essa ideia de que aquilo que nós vemos na antiga aliança é sombra da imagem perfeita que é Jesus Cristo. E nós conseguimos então identificar no livro de Levítico com bastante propriedade aquilo que o autor de Hebreus se refere. Nós vemos então essas diversas figuras. Outro ponto interessante que eu gostaria de trazer para te encorajar a ler o livro de Levítico é que já ali nós temos o mandamento de amor ao próximo. Algo que nós às vezes pensamos que é algo que só aparece no Novo Testamento. Não, já está ali o mandamento de amar o próximo como a si mesmo. O livro de Levítico nos encoraja a esse amor. E aí, da forma como Jesus resumiu a lei, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos, já está ali. Nós temos uma série de preceitos de como amar a Deus, de como agradar a Deus, e uma série de preceitos de como amar o nosso próximo. E nós não devemos desprezar o amor ao próximo. Levítico traz em si o tema da santidade, que está relacionado à relação e ao amor a Deus, mas também traz a santidade que está ligada ao amor e ao relacionamento com o próximo. Assim, nós precisamos olhar para esse livro e ver como nós podemos ser melhores. E devemos melhorar a cada dia buscando a santificação em Jesus Cristo. Então, para concluir, gostaria de retomar que Jesus é encontrado no livro de Levítico, nesses 3 blocos que eu destaquei, né, de uma forma didática. Ele é encontrado como sumo sacerdote, que entra diante da presença de Deus para trazer o sacrifício, e ele faz então esse intermédio entre Deus e os homens. Não apenas isso, mas ele também é o cordeiro que é morto, que tem o seu sangue derramado e serve então como expiação dos nossos pecados. E que Jesus rege toda a nossa vida, Ele rege todas as áreas da nossa vida, tudo aquilo que nós fazemos, em qualquer lugar, em qualquer atividade, nós fazemos para a glória de Deus. Que nós possamos então levar como um desafio e como motivo de oração essa questão de viver, de entender que Cristo está em todas as áreas da nossa vida, entender que Ele rege todas as áreas da nossa vida, Ele é soberano sobre todas essas áreas, e que a santidade, que é tão importante nesse livro de Levítico, esteja nas nossas vidas, em cada uma dessas áreas. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais esse livro, que nós podemos tirar um tempo, Pai, ainda que um tempo bem rápido, um tempo, assim como um piscar de olhos, nós podemos refletir neste livro maravilhoso que é o livro de Levítico. Nele nós aprendemos, Pai, que o Senhor é totalmente santo, totalmente puro, e nos revela que nós, em nossa condição natural, somos tão distantes de Ti, Pai, porque somos marcados, manchados pelo pecado. O Senhor nos criou para nos relacionarmos contigo, Senhor, e somos a Tua imagem, ainda somos, Pai, a Tua imagem e semelhança, mas o pecado, Senhor, que entrou na humanidade, manchou essa imagem, Pai. E aqui nós temos orientações, temos exortações para que busquemos a santidade. Temos orientações de que nós não conseguimos ser santos, Pai. E nós precisamos, então, da obra perfeita de Jesus Cristo em nosso lugar. Nós precisamos de alguém que leve o pecado no nosso lugar, porque em nós mesmos não tem nada de bom, Pai. Não há nada de bom em nós, Pai, em seres humanos. Por isso nós precisamos de Jesus Cristo, que leva sobre si todo o nosso pecado. Ele levou naquela cruz todo o nosso pecado, Senhor, e derramou o seu sangue precioso e puro,
não como um animal levado à força, mas num sacrifício voluntário, num sangue santo de uma pessoa que não cometeu pecado nenhum. Por isso eu agradeço, Pai, pela obra de Jesus Cristo que nos é revelada no livro de Levítico, ainda assim como uma sombra, mas que nos revelou e revelou aquele povo que ainda não conhecia Jesus, revelou aquele povo aquilo que viria a acontecer, Pai. Eu agradeço porque hoje já temos a imagem perfeita que é Jesus Cristo, e a imagem perfeita simplesmente nos mostra como é bela, Senhor, também aquela sombra, Pai. Não voltamos aos preceitos daquela sombra, Pai, os preceitos da antiga aliança, sabendo que já se cumpriu em Jesus Cristo, mas vemos como aquelas imagens são belas, Pai, porque apontam para o Seu Filho Jesus Cristo e a Sua obra perfeita. Que nós lembremos sempre, Pai, que toda a nossa vida está debaixo da Tua soberania. Lembremos, Pai, de nos santificar diariamente. Lembremos, Pai, de ter o Senhor, de lembrar que o Senhor está, Pai, em todas as nossas relações e que o Senhor exige de nós santidade, Pai. O Teu Espírito nos possibilita isso. O Teu Espírito aplica, Senhor, essa santidade nas nossas vidas. E nós buscamos, Senhor, mudança de comportamento. Nós buscamos, Senhor, sermos diferentes da nossa natureza pecaminosa que entrou com o pecado. E buscamos, Senhor, ter a aplicação da salvação em nós, através do Espírito Santo. Nós possamos continuar, então, aprendendo mais e mais do nosso Senhor Jesus Cristo em cada um dos livros das Escrituras. Em nome do Senhor Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, que eu oro, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Que o Senhor abençoe o seu domingo e a sua semana.